Antes de mais, queria agradecer o convite do Entre Margens para estar nesta conferência internacional. É com muito prazer que estou aqui a representar a Câmara Municipal de Lisboa e que lhes vou apresentar o projeto da Galeria de Arte Urbana. Desculpem. Começando pelo princípio, onde tudo começou, foi realmente em 2008. Na altura, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu limpar algumas das principais ruas do histórico Bairro Alto. E, como se devem lembrar, alguns de vocês, era, e ainda de algum modo continua a ser, um dos grandes epicentros da arte urbana da cidade de Lisboa. Não só de artistas portugueses, mas de artistas internacionais que ao longo dos anos tinham vindo a deixar ali os seus registros. Era realmente um espaço importante em termos daquilo que era a história da arte urbana na cidade. E, paralelamente, para além da Câmara limpar, remover os registros de arte urbana que existiam nas paredes, decidiu criar, paralelamente, a Galeria de Arte Urbana, numa rua muito próxima do Bairro Alto, que é a Calçada da Glória, alguns de vocês conhecem, instalando ali um conjunto de 7 painéis, onde começámos a realizar, foi aí que realmente tudo começou, começámos a realizar alguns eventos. Ainda hoje, passados estes anos, organizamos por ano duas exposições no local, uma primeira com curadoria e, portanto, com matemática, como esta que vocês estão a ver aqui, uma das obras, e uma segunda no segundo semestre já do ano, em que chama-se Mostra de Arte Urbana, é uma exposição completamente livre, para a qual abrimos uma convocatória. Qualquer pessoa pode participar, como eu disse, o tema é livre, e depois há um júri que escolhe realmente os 7 trabalhos, os 7 autores para realizarem a obra nos painéis. Depois, no início de 2009, a Galeria de Arte Urbana integrou o perfil funcional do Departamento de Património Cultural da Câmara de Lisboa. E, a partir daí, nós decidimos criar aquilo que ainda hoje encaramos como uma estratégia para a arte urbana que considerava o todo da cidade. Não só olhar para aquele conjunto de painéis que para nós era o começo desta longa, pequena história, de qualquer modo, mas também pensar na cidade enquanto um todo. Portanto, e pensar que a arte urbana se podia expandir a toda a cidade, mas segundo sempre um princípio. Não era à toa que nós estávamos dentro do Departamento de Património Cultural, segundo um princípio, uma grande preocupação para nós, que era a salvaguarda, a conservação do património histórico e cultural da cidade. Como alguns de vocês sabem, é bastante rico. Há realmente toda uma área de casco velho que integra também a Baixa Pombalina, portanto construída ou reconstruída após o terremoto de 1755, e depois a partir daí temos realmente alguns imóveis e alguns monumentos notáveis, românticos, art déco, modernistas, por aí fora, todos eles dispersos e a pontuarem a cidade e acompanhados por outro tipo de monumentos, portanto, estatuária, painéis azulejares, calçada portuguesa, portanto, realmente é um património considerável que nós encaramos sempre como um legado a preservar e a resguardar para as gerações vindouras. Perante este legado, o que é que nos era possível fazer realmente pensando em arte urbana? Era-nos possível pensar, se calhar de início um pouco utopicamente, que teríamos que os fazer conviver harmoniosamente, não é? De uma forma democrática. Teríamos que tentar torná-los de algum modo compatíveis. Isto é, preservar o património, mas também começar a dialogar com os artistas da arte urbana, não é? Era impossível, parece-me a mim, continuar a virar as costas, como até então se tinha feito, e obviamente que se continua a fazer noutras cidades, cá e noutros locais do mundo. Era impossível virar as costas a esta realidade, que começava, parecia-nos a nós, a ter um peso artístico relevante no espaço da cidade de Lisboa. Portanto, a nossa tentativa foi dialogar, não é? Tentar começar a conhecer, porque até então a Câmara não tinha relações com estes writers ou com estes street artists, tentar começar a conhecer esta comunidade, que eu pessoalmente apenas conhecia teoricamente, né, do pouco que na altura tinha lido, e tentar aprofundar relações de confiança entre nós. Como imaginam, tínhamos partido de um ponto particularmente delicado, que era a limpeza do Bairro Alto, portanto nós começávamos logo com uma herança
diria que muito pouco confortável e altamente criticável por toda a comunidade. Mas achámos que valeria a pena começar a conhecer alguns deles e esses, por sua vez, serem os nossos interlocutores junto de toda a comunidade. E foi assim que começámos a pensar naquilo que era importante também, para além desta questão da salvaguarda do património, que era tentar renovar o discurso artístico presente no espaço público. Estava a pensar num caso muito particular, que se calhar até por delicadeza não irei referir, mas na cidade de Lisboa, ainda hoje isso acontece, continuavam-se a colocar, obviamente, aquelas peças evocativas, aquelas obras escultóricas evocativas de determinadas personalidades relevantes para a nossa cidade, com o respectivo plinto de pedra e com a respectiva representação em bronze, que era, como imagina, uma tradição que provinha da antiguidade clássica, não é? Portanto, e para nós fazia-nos sentido começar a repensar, ou começar a pensar numa eventual renovação do discurso artístico existente no espaço público, tentar, de algum modo, atualizar e diversificar a presença criativa na cidade, e decidimos, efetivamente, fazê-lo através dos artistas da arte urbana. E, portanto, para o conseguirmos fazer, obviamente que tínhamos que ter um esforço maior, que era produzir algo como que o reconhecimento dos discursos do grafite e da street art. Fazendo com que, e o ataque era se calhar a toda a população, fazendo com que toda a população começasse de algum modo a desconstruir os preconceitos que tinham, e se calhar ainda hoje têm, em grande parte dela, sobre o que é o grafite e sobre o que é a street art. Portanto, demonstrar que a arte urbana, se calhar, não é só o throw-up, não é só aquele tag que aparece indevidamente ou de forma vandálica sobre o monumento, é muito mais do que isso, não é? Era tentar sensibilizar as pessoas para esta ideia de que não olhem só para uma parte, olhem sim para um todo, e esse todo é realmente uma comunidade artística rica, com um vastíssimo e profundo conhecimento da cidade, com um conhecimento também intenso sobre aquilo que é a escala de atuação ao nível da cidade, e dizer-lhes a estes artistas que era possível que na cidade houvesse espaços e tempos próprios para a sua atuação, onde eles pudessem estar a trabalhar sem necessariamente estarem a correr das autoridades, como geralmente acontecia. Portanto, a partir dessa altura, diria que com estes princípios largos e vastos claro que estou a sintetizar, há muitos outros princípios de atuação da galeria, mas estou a tentar focar-me no principal. Para além, atendendo e considerando estes princípios de atuação, começámos a definir logo um conjunto de áreas de atuação que nos pareciam essenciais para um desenvolvimento fundamentado e estruturado desta estratégia que vos falei para a arte urbana. E um dos campos principais era, antes de mais, como me parece óbvio, organizar, conceber e produzir os nossos próprios eventos artísticos, mas não só os nossos, não é? Começar a dar apoio financeiramente, logisticamente, até em termos motivacionais, vamos lá, a projetos que nos chegavam a partir de terceiros, sendo eles artistas, sendo eles agentes ligados a esta área, sendo eles marcas associadas também a esta área. Portanto, começámos não só a produzir, a conceber e a produzir os nossos eventos ou iniciativas, mas também os eventos que outros nos foram trazendo. E portanto, a determinada altura, realmente, hoje posso fazer o balanço de que temos trabalho feito não só nos arredores da cidade, temos trabalho feito no centro, diria que no coração da própria cidade, temos trabalhos feitos não só em zonas abandonadas ou em edifícios devolutos, como começámos muito de início por fazer, mas temos trabalho feito em estruturas, em edifícios que estão hoje a ser habitados, tanto em espaços municipais como em espaços privados.
tanto em interior como no exterior, e estou-me a lembrar de vários casos, e vocês verão depois ao longo da apresentação algumas destes casos, como demos apoio, como eu vos estava a dizer, não só a propostas de artistas, mas também a propostas de associações, a propostas de empresas, desculpem, a propostas até de instituições e identidades que nem aparentemente têm nada a ver com este universo e com esta circunstância da arte urbana. E este foi um caso, se calhar para aqueles que conhecem, facilmente compreenderão, altamente paradigmático para nós. Portanto, foi o projeto Chrono. O projeto foi proposto por um conjunto de dois artistas nacionais e um artista italiano. Desculpem, eu se calhar vou pedir a minha água. Obrigada. E neste caso o que estava aqui envolvido era, ao longo de um ano, desenvolver 4 fases durante as 4 estações, desenvolver durante estas 4 estações projetos com artistas internacionais. E foi isso logo que aconteceu. O Chrono arranca com estas grandes intervenções na Fontes Pereira de Mel, que se calhar alguns de vocês conhecem, logo com artistas de grande notoriedade e de grande prestígio internacional a este nível. Desculpem. E, portanto, realmente acabou por ser o projeto que nos traz, é um projeto com, diria, um grande impacto na cidade e também um grande impacto mediático, não é? É a partir dele que, me parece, os meios de comunicação social portugueses começam a olhar para a arte urbana de uma outra forma, porque realmente tínhamos começado a atingir uma escala monumental e tínhamos começado a atingir aquilo que era o coração e o centro da própria cidade, com esta dimensão. E a cobertura não foi só nacional, começou também a ser internacional, e é realmente um momento importante porque no Guardian, na altura, é publicado um artigo em que o Tristan Manco, que é um investigador nesta área, elege estas intervenções nas fachadas da Fontes Pereira de Mel como um dos 10 casos mais importantes realizados no mundo. E, portanto, a partir daí, realmente, a cobertura e o interesse mediático internacional foi bastante grande. Queria-vos falar também um bocadinho deste projeto, o qual acarinho bastante, para vos dar o exemplo de um projeto envolvido aparentemente com uma instituição que nem está ligada a esta área. Este belíssimo muro tem cerca de 1 quilómetro e é um muro que delimita o território do Centro Psiquiátrico de Lisboa. O centro, que tem uma associação cultural a trabalhar no seu interior, tanto o centro como a associação procuraram-nos no sentido de desenvolvermos um projeto nesta parede, nesta longuíssima parede, projeto ao qual chamámos Muro dos... desculpem, Rostos do Muro Azul, estava a ler a partir do inglês, Rostos do Muro Azul, e de início nós decidimos começámos por convidar cerca de 10, 12 artistas para desenvolver o tema do rosto, o tema do autorretrato, ou do retrato em geral, o tema da face, e realmente vai ser sempre esta temática que será desenvolvida no muro, e começámos por convidar alguns artistas, muitos deles ligados a um certo fotorrealismo, não é? E já temos casos muito, diria que, sofisticados ou virtuosos, se é que posso colocar assim, em Portugal. Foram todos artistas portugueses de início, mas já lançámos uma segunda fase, que foi uma convocatória aberta a qualquer artista que quisesse participar, havendo um júri que selecionava e que selecionou, neste caso, nesta última fase, 12 intervenções para o desenvolvimento do muro. E, portanto, neste momento são cerca de 23 trabalhos já realizados e neste verão vamos abrir uma outra convocatória. Para além desta área da produção artística, pareceu-nos também, por aquilo que eu vos disse antes, muito importante começar a desenvolver algumas ações ou até algumas campanhas um bocadinho mais desenvolvidas de consciencialização e, portanto, de sensibilização para aquilo que era a arte urbana, tentando, de algum modo, desconstruir aqueles preconceitos que falava há bocado.
Este, para nós, tem sido realmente um dos casos de maior sucesso dentro da galeria, encarando-a como uma campanha a esse nível. É o reciclar o olhar, se calhar alguns de vocês já viram. Implicou, no início, a pintura de 5 caminhões de recolha de resíduos na cidade. Perdão. Bem como depois a intervenção artística em todos os vidrões com este formato iglu pela cidade, que são 415. Isto, muito curiosamente, acho que tenho que vos contar este pormenor, muito curiosamente tinha partido esta proposta de intervenção. Nós chegámos com a ideia dos caminhões, mas os serviços de limpeza da própria Câmara propuseram-nos em contrapartida a intervenção nos vidrões. O que para nós também foi um momento muito sintomático, não é? Porque os serviços de higiene urbana da Câmara são aqueles que, de algum modo, removem muitas das obras que classificavam, criavam a identidade da arte urbana na cidade, não é? E posso-vos dizer que hoje, antes de se limpar uma peça que, de algum modo, eles se apercebem que é relevante na cidade, nós somos contactados, entram em contato connosco e perguntam efetivamente se o devem fazer ou não. Portanto, há também uma consciencialização da parte dos próprios serviços e dos próprios funcionários da Câmara de Lisboa para este caso. E aqui também, de início, nós convidámos artistas para fazer alguns vidrões, artistas ligados à arte urbana, e a partir daí foram 4. A 5ª convocatória será feita este verão. Foram 4 convocatórias, também completamente abertas, totalmente livres, e neste caso nós aceitamos todas as propostas. E é realmente um projeto absolutamente transversal. Temos crianças, temos idosos, há um caso para nós particularmente interessante e que nos comove muitíssimo, que é uma senhora de 73 anos que já fez 3 vidrões. Diz ela que está viciada em vidrões e que não tinha experiência nenhuma de rua, como devem imaginar, não é? Mas que decidiu fazer o vidrão que estava ao pé da casa dela e ao pé do local do trabalho dela e ao pé da casa da amiga dela e, portanto, a Nina Pontes, não posso deixar de dizer o nome dela, a Nina Pontes decidiu alegrar as ruas que, de algum modo, tinham uma ligação afetiva consigo, não é? E o vidrão estava lá à espera dela, de algum modo. E, portanto, tem sido muito bom trabalhar com ela. E, portanto, associações de escoteiros, tunas, tudo o que possam imaginar, não é? Nos chega de propostas a este nível. Portanto, realmente isto, de algum modo, nem sequer é passar uma mensagem, diria, escrita ou um discurso mais elaborado sobre o assunto, não. Eu acho que é pôr as pessoas a trabalharem na rua, de algum modo colocando-as no ambiente, que é o ambiente comum aos writers e aos street artists, e demonstrando que também elas podem deixar a sua mensagem na rua e, de algum modo, aproximá-las àquilo que é a prática, a praxis dos artistas da arte urbana. Este foi um caso feliz também. Estava a pensar se tivemos alguma vez um caso triste, mas acho que não. Este foi um caso feliz, foi um patrocínio da Citroën. Nós, na altura, tivemos esta proposta por parte da Citroën, que foi a de customizar dois carros, 2 viaturas, do modelo DS3, por 2 artistas nacionais, a Vanessa Teodoro e o Paris. E estes carros não foi só customizar os carros, como imaginam, faziam visitas gratuitas pela cidade com todas as pessoas interessadas em verem a arte urbana. Eram visitas guiadas por artistas, que são as pessoas que mais conhecem este mundo que estamos aqui a falar, e as pessoas passeavam pela cidade nestes carros, visitando não só os nossos locais, mas todos os locais que nós considerávamos importantes, porque nem todos os locais importantes na realidade da arte urbana estão ligados à Galeria da Arte Urbana. Há um muro que se calhar alguns de vocês conhecem, que é o Muro das Amoreiras. É, se calhar, para além do Bairro Alto, o ponto mais importante na cidade ligado à arte urbana. E, portanto, estes carros faziam gratuitamente pela cidade estas visitas durante o verão de há 2 anos atrás. Portanto, foram 2 meses, onde realmente houve um número considerável, alguns milhares de pessoas que fizeram a visita, e era também para nós uma forma de fazer com que as pessoas se aproximassem mais deste universo de forma confortável. Continuando um pouco aqui com os apoios
de marcas ou de empresas. E antes de prosseguir, eu se calhar queria salientar 2 aspectos, que é, quando trabalhamos com uma marca, há 2 condições sine qua non, que são liberdade total criativa para os artistas. Nós não somos ou não queremos ser condicionados a esse nível. A marca, quando trabalha connosco, sabe que nós não vamos customizar ou elaborar o seu logotipo de uma forma artística. E a presença da marca, se aparece, porque frequentemente nem sequer aparece, a presença da marca, a aparecer, é de uma forma discreta. Portanto, não há a presença do logotipo como sendo o elemento, logotipo ou qualquer outro elemento corporativo que seja, não é? Ou de um produto que seja. Não há a presença dessa realidade no trabalho que é criado pelos artistas. Neste caso, foi um projeto envolvido com a Visão. Vocês ainda podem comprar os fascículos, recomendo vivamente. A Visão, comemorando os seus 20 anos, é incrível, já passaram 20 anos, decidiu começar a publicar os 10 cantos dos Lusíadas. Todas as semanas sai um canto que integra não só o texto original, claro, mas também um conto do José Luís Peixoto. Para os que não conhecem, se calhar, é um dos escritores mais premiados de uma das gerações mais recentes de escritores portugueses. E, para além deste conto do José Luís, aparece também as ilustrações são de 2 artistas da arte urbana. São dos Arm Collective, que é uma dupla composta pelo Rami e pelo Mar. E o que é que nós decidimos fazer neste caso? Foi proporcionar-lhes, na Avenida da Índia, que achamos que era o sítio mais apropriado, atendendo ao contexto épico, diria, na Avenida da Índia, portanto ali mesmo junto ao rio, escolhemos um grande muro e o Rami e o Mar têm estado a ilustrar os 10 cantos nesse muro, sendo que depois são essas as ilustrações que efetivamente passam para a versão em papel. E, portanto, acho que esta foi uma conjugação também, que me parece, conseguida entre nós e o interesse de uma marca aqui envolvida. Gostava de acrescentar, se calhar, que foi um momento também, quer para o Ramo, quer para o Mar, acho eu, quer para a própria comunidade, importante, eu encaro pessoalmente até como um corolário, diria quase que um clímax de todo o processo. Se me perguntasse há 5 anos atrás se eu achava que ia ser possível que artistas de arte urbana ilustrassem os Lusíadas, eu diria que não, dificilmente. Porque para mais havia toda uma tradição de artistas, diria que mais se calhar ortodoxos, só dentro do mercado da arte, que o tinham feito ao longo de décadas, não é? E, portanto, para nós saber que isto está a acontecer hoje, o muro ainda está a ser pintado hoje, quem quiser passar por lá é capaz de se cruzar com o Ramo e com o Mar, isto estar a acontecer hoje realmente é um momento muito, muito importante para nós. Depois, paralelamente ainda à área da comunicação, achámos que para divulgar todo este trabalho tínhamos que criar os nossos próprios meios de comunicação. Mostrando, divulgando realmente aquilo que era o nosso trabalho, mas não só o nosso trabalho, não é? Divulgando os projetos que nem sequer tinham a ver connosco, tanto nacionais como internacionais, e informando, acho eu, de um modo geral sobre aquilo que é o universo da arte urbana. Criámos esta revista, que vem aqui estas 2 belas meninas, com ela na mão, já vai no 2º volume. A revista essencialmente tem as nossas atividades, mas tem também entrevistas com artistas e muitas outras secções. Lançámos também o ano passado um livro que é um bocadinho a retrospectiva destes anos todos de trabalho, onde realmente fizemos o levantamento dos principais projetos que tínhamos desenvolvido. Temos o nosso Facebook, neste momento tem praticamente 12 mil likes, espero não estar a fugir muito à verdade, acho que não. E temos também o nosso site que, para além também de divulgar as atividades da GAU, divulga o universo globalmente da arte urbana e, para mim, se calhar dos aspectos mais importantes, que eu vou falar um pouco mais à frente ainda, tem uma timeline que as pessoas podem realmente consultar e eu já vos explico como. Vou apressar-me. Este é o programa pedagógico, ou é uma intervenção que decorre do programa pedagógico da GAU. O programa pedagógico visa essencialmente sensibilizar crianças e adolescentes para esta realidade.
é cada vez mais numa idade tenra que se começa a ir para a rua e se começa a deixar o nosso tag. Portanto, era importante para nós começar de cedo a sensibilizarmos crianças para esta situação, demonstrando, por um lado, o quão importante é preservar o património, mas também falando sobre as oportunidades e os espaços próprios onde eles podem realmente desenvolver a sua criatividade. Este caso foi um caso especial para nós também, é o caso da Malha H, no bairro de Chelas. É um bairro social, diria que bastante problemático, onde nós desenvolvemos um workshop com as comunidades e com as associações que estavam a trabalhar no local. Nós nunca entramos numa realidade destas sem ser pela mão desta gente que já conhece bem o território e está muito a lidar com as pessoas e com os residentes dos locais, e realmente decidimos fazer um workshop no qual participaram artistas de lá. É muito importante isto, os artistas de lá têm que participar de algum modo para se identificarem nas obras que são criadas, ainda que possam trabalhar com artistas que a GAU possa levar, mas há um trabalho direto com os artistas do local e um trabalho direto com toda a comunidade. Portanto, as pessoas participam na execução, obviamente, do trabalho. Esta é uma das últimas criações da GAU. É um grande muro na Rua da Penha de França, na Penha de França, aliás, na calçada do Poço dos Mouros. Foi executado pela Leonor Brilha, foi um concurso também, completamente aberto. Aqui havia o tema do Lagarto da Penha de França, que está relacionado com um pequeno milagre que houve no local, que eu já não tenho tempo para vos contar, infelizmente, e portanto a Leonor connosco decidiu fazer workshops para crianças entre os 6 e os 7 anos. Era a própria Leonor que explicava a sua obra, portanto vocês aqui podem vê-los perante o grande mural da Leonor. Ela explicava a sua obra, ensinava-lhes como desenhar lagartos e cobras, e depois eles próprios faziam no muro que estava preparado para receber as suas obras. Uma terceira área, a área da reflexão, do debate, da investigação e das publicações. Todo este trabalho era novo para a Câmara, não é? E nós não tínhamos propriamente manuais de boas práticas à nossa disposição, que bom que seria, mas não tínhamos. Portanto, era trilhar um caminho que nunca tínhamos trilhado e sem grandes parceiros, ou sem que outros municípios em Portugal o tivessem feito. Portanto, era essencial para nós alimentar o debate, alimentar a reflexão, para que nós próprios, e de uma forma se calhar também egoísta, pudéssemos ter instrumentos e ferramentas para fundamentar o nosso trabalho. E também porque sentíamos que a classe docente era muitíssimo resistente a que os alunos fizessem trabalhos sobre este tema. E nos últimos, se calhar, 2 anos, temos notado um crescendo enorme. Eu acho que todas as semanas eu ou outros elementos da GAU recebem um aluno, licenciatura, mestrado, doutoramento, pós-doutoramento, por aí fora, que realmente estão interessados em fazer. Provêm das áreas das letras, claro, e também das belas artes. E, portanto, realmente tem sido um caminho também muito frutuoso a esse nível. Aqui uma breve referência só ao apoio que conseguimos dar à publicação da tese do Ricardo Campos, que é um antropólogo português, que tem desenvolvido um trabalho bastante vasto nesta área, e limitámos-nos apenas, mas felizmente, a comprar exemplares da obra, e assim a editora, nem sequer foi uma edição da Câmara, a editora, a fim de século, conseguiu realmente lançar o trabalho. O inventário, e vou ser tremendamente sintética. O inventário foi também, para nós, logo uma área que começámos a trabalhar de início. Não nos fazia sentido começarmos nós a fazer trabalho na cidade sem conhecer mais profundamente aquilo que tinha sido feito nos anos anteriores. E achámos que era importante começar a registar em base de dados de inventariação de património cultural, no nosso caso é o INPatrimónio, aquilo que era a realidade, a evolução desta realidade. E começámos em 1974, portanto, na altura da Revolução. Achámos que era um momento em que a voz da população e do povo tinha começado a ser expressa nas ruas, e para nós, de algum modo, era essa a origem, não é? Eram esses os primórdios daquilo que depois, mais tarde, começou a ser o grafite. Portanto, o trabalho começou em 1974 e vem até hoje, até aos trabalhos que estão a ser criados hoje. E este trabalho, era isso que eu vos referi há bocado, este trabalho está disponível não integralmente, mas
numa forma significativa na timeline que surge no nosso site, e essa timeline percorre todo este período. As relações internacionais, claro. A galeria não podia ficar também, obviamente, restrita aqui à realidade nacional. Não é? Isto é cada vez mais uma realidade global. Os artistas viajam cada vez mais constantemente e estão a produzir a nível global. E, portanto, era não só importante para nós fazer com que artistas portugueses fossem lá fora. Este é um caso também muito recente, é o Smile, que está a fazer uma Amália, em Paris, há um mês atrás, nem tanto, na Fête de l'Europe. Portanto, fomos convidados a propor um artista nacional e ele, por sua vez, trabalhou com um artista francês no local. Esta foi uma formação que fizemos em Nápoles o ano passado, que se chamou Sprays and Pencils, onde realmente tinha a participação de várias associações internacionais, de vários países como a Hungria, a Turquia, a França, a Holanda, por aí afora. Estou a terminar. O estado da arte, diria, vou só criar aqui, ou chamar a vossa atenção para 4 ou 5 aspectos que me parecem importantes agora, na realidade atual, naquilo que está a acontecer hoje em termos de arte urbana em Lisboa. Por um lado, dizer-vos que, de forma muito interessante, começam a aparecer microempresas, começam a aparecer projetos comerciais que tentam olhar a arte urbana como uma oportunidade de negócio. Aquilo que nós tentamos fazer, obviamente, é apoiar, sim, vamos lá, continua, isto faz parte do próprio processo, mas sempre, obviamente, com uma posição neutra. Não nos faz sentido defender por oposição ao outro, sendo que, obviamente, muitas vezes são rivais ou estão ambos a competir pelo mesmo mercado. Por outro lado, neste momento, e dentro da realidade urbana, não são só os autodidatas da old school, não é? Aqueles que aprendiam de forma dura a trabalhar na rua, eram humanos, até que fossem considerados pela comunidade, mas a comunidade está cada vez mais a receber e a integrar elementos ou artistas que vêm das belas artes, do design gráfico, da ilustração, da banda desenhada, portanto, de muitas outras áreas. E, por outro lado, dentro deste movimento, um aspecto que eu gosto sempre de referir, que é há cada vez mais raparigas, cada vez mais mulheres a trabalhar nesta área, o que não era nada frequente em Lisboa. Diria que era uma percentagem, se calhar, de 5% de toda a comunidade eram mulheres. Porque, efetivamente, não era fácil fugir à polícia, não é? Ou tão fácil fugir à polícia quanto seria para um rapaz, à noite, ao frio, à chuva, pronto. E, portanto, havendo locais legais, é mais fácil, é mais confortável, obviamente, para uma rapariga estar a trabalhar. E mesmo o último slide. Portanto, assinalar novamente, ou reiterar novamente aquela ideia que vos deixei há bocado, que temos cada vez mais investigadores interessados em trabalhar nisto. Sinto mesmo que há quase que se calhar é uma forma muito pueril de dizer, mas quase que uma movida estudantil neste sentido, com várias faculdades e vários professores já bastante abertos para este trabalho. Depois dizer que a cobertura mediática realmente tem sido exponencial, tanto a nível nacional como internacional, como estava a dizer há bocado, e é isso muito que faz com que as marcas também sejam atraídas por este trabalho. E depois dizer-vos que também me parece que a crescente vaga de turismo que Lisboa tem recebido, de algum modo também está a ser intensificada pela própria arte urbana. Têm sido bastantes artigos naquelas revistas dedicadas a esta área turística, onde muitas vezes a arte urbana é apontada como um aspecto a salientar e a observar e a experienciar, vamos lá, na cidade. E se calhar, para terminar, dizer que isto tem sido um pequeno, mas já longo percurso para nós, e dizer que realmente foi isto que nós pensámos que poderia acontecer em Lisboa. Se calhar aquela utopia que eu vos falava no início tem vindo a concretizar-se um pouco. Realmente acho que foi este o nosso sonho e é isto que está a acontecer neste momento. Obrigada.